boa tarde. Eu sou investigadora de polícia, né, como a deputada já disse. Eu sofri assédio sexual dentro da polícia, 2 assédios sexuais dentro da polícia em 2020. E, pela consequência de ter denunciado esses assédios, eu comecei a sofrer uma sucessão de assédios morais por parte da chefe do departamento à época, que hoje em dia é a chefe da polícia. Por eu ter denunciado esses assédios morais, eu denunciei justamente no Estado, porque dentro da polícia eu sabia que ela seria protegida. Por eu ter denunciado esses assédios morais no Estado, ela me persegue até hoje. Quando ela entrou na polícia, eu tinha 3 sindicantes, hoje eu tenho uns 20 procedimentos, porque o que ela fez? Esse procedimento, o Estado deveria ter dado andamento nele, o próximo andamento dele seria uma reunião de conciliação, o Estado se nega a cumprir a própria resolução e deixa que a chefia, a atual gestão dessa chefia me investigue dentro da corregedoria, o que não pode, né, porque ela é a 01 e é óbvio que ela vai usar a estrutura contra mim. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa perseguida pela estrutura da Polícia Civil por ter denunciado tanto o assédio sexual quanto o moral. O assédio sexual ele foi pelo mesmo corregedor que a Tatiane cita, o Dr. Robert. Ele conclui... Eu lutei para ser vítima nesse processo, porque eles me colocaram como sindicada, acho que eles acreditaram que eu estava mentindo. Eles me colocaram tão como sindicata quanto o autor dos assédios sexuais que eu sofri. E eu lutei muito tempo para ser transformada em vítima. E eu consegui ser transformada em vítima nesse procedimento. Quando eles me transformaram em vítima, que ele conclui o procedimento, o delegado, o corregedor, me dá transtorno de personalidade também. Ele pune o policial do assédio sexual, mas ele fala que tem que me mandar para a perícia porque eu tenho transtorno de personalidade paranoica. Que isso que eu estou denunciando é tudo paranoia minha. Então, eu estou diante de um homem que me dá uma punição por eu ser vítima. Aí ele manda para o corregedor faz a mesma coisa, se a menina tem transtorno de personalidade, manda ela para a perícia. Eu fui periciada a mando do corregedor, já denunciei isso em própria Assembleia, inclusive ele caiu depois que eu denunciei ele. E ele mente na Assembleia, ele fala que ele nunca me mandou para a perícia, eu tiro o laudo do bolso e põe na mão do sargento Rodrigues, que põe na mão da Bia, e lê que ele estava mentindo. No laudo fala, eu estou periciando, mandando, a Jaqueline está sendo periciada a mando do corregedor. E no processo, no fórum, também tem ele mandando eu para a perícia. Ele mentiu aqui, mas isso está documentado. Então, eu venho sofrendo uma série de perseguição por conta dessa gestão, e uma série de impedimento. O último impedimento que eu sofri, eu passei por um médico do Sereste, não sei se vocês conhecem o Sereste, é um médico do trabalho, e um perito federal que atestou que eu tenho, atestou o que está me acontecendo dentro da polícia, e a polícia se nega a registrar o acidente de trabalho. E eles estão agora se negando a me periciar, porque eu desenvolvi uma série de doenças por conta desses assédios que eu sofri. E eles estão se negando a me periciar. Eu mandei e-mail para o governador e pedi, governador não, para a Secretaria Estadual do Estado, e pedi que eu fosse periciada em outro órgão do Estado, já que a Polícia Civil se nega a me periciar. Eles afirmam que a Polícia Civil tem que me periciar, mas eles não querem. Eu pedi teletrabalho, porque hoje em dia eu tenho medida cautelar de proteção contra esse policial que me assediou, e eu descobri que quem tem medida protetiva pode ter teletrabalho. Ao pedir teletrabalho, eles inventam que tem que me periciar novamente. Eu sou revitimizada dentro dessa polícia o tempo inteiro. Eles insistem que eles têm que me periciar e colocar no laudo que eu tenho transtorno de personalidade. Sendo que o psiquiatra que me acompanha já me disse que eu não tenho, o psicólogo já me disse que eu não tenho, e eu passei por uns 5 psiquiatras no plantão do IPSENG que também atestam o que eu tenho, que é ansiedade por conta do que eu vivi, e hoje em dia, de abril para cá, eu desenvolvi depressão, porque eu continuo sem acolhimento nenhum da polícia. Eu evoluí para a depressão, coisa que eu nunca tive na vida. Eu anotei que eu sabia que eu esqueci. Hoje em dia, eu não tenho mais memória. A minha memória acabou. Eu não consigo mais conectar as coisas. Ainda consigo muito, né? Mas assim, eu tinha uma memória excelente. Hoje em dia, eu não consigo mais lembrar muita coisa, mas então eu escrevi algumas coisas que estão me acontecendo. A recusa da CAT, o teletrabalho, que eles estão alegando que eu tinha que ser periciada, porque quem está em teletrabalho coaduna com ajustamento funcional, que é uma grande de uma mentira, porque eu conheço várias pessoas que estão em teletrabalho e que não passaram para o ajustamento funcional. Eles queriam tirar minha arma, por isso que eles me passaram para o ajustamento funcional. Eles me deixam vulnerável sem a minha arma, porque eu denunciei um policial e eu denunciei uma chefe de polícia. Então, eu tenho que estar armada. Eles tiraram a minha arma novamente, alegando que
que eu estava passando por uma avaliação de capacidade laborativa, sendo que eu cumpria minhas metas, inclusive eu era de umas que mais produzia no meu setor. Aí eles inventam que eu tenho que estar em capacidade laborativa e em ajustamento funcional, porque eu pedi teletrabalho. Eles inventam legislação, eles inventam coisa que não existe para me revitimizar de alguma forma. Então, o teletrabalho, aconteceu isso. O réu, o policial que abusou de mim, ele foi promovido. Ele faz treinamento à torta direita. Eu tenho 3 anos que eu não consigo nenhum tipo de treinamento dentro da polícia. Inclusive, a doutora Michele era minha chefe imediata, no mesmo lugar. Eu preciso terminar, por favor. Ela era minha chefe imediata na delegacia onde eu fui assediada. Ela trabalhava com ele também na delegacia onde ele assediou outras mulheres. E ele fala no fórum que ele virou subinspetor, porque ele é um ótimo servidor e a doutora Michele promoveu ele a subinspetor. Isso está no fórum, isso está lá, isso não é palavra minha, não, está registrado lá no fórum. Que ele é um excelente profissional e que ela promoveu ele a subinspetor. Então, ele hoje é subinspetor, ele foi promovido. Eu não consigo nada dentro da polícia, tem 3 anos sem treinamento, nada, eu não consigo uma perícia. Eu não consigo. Se eu peço um teletrabalho, eu tenho que ser colocado em ajustamento funcional. Então, assim, eu acho estarrecedor tudo que está me acontecendo. E eu quero registrar outra coisa. Quando o corregedor termina a sindicância do assédio sexual, eu coloquei outras meninas, que quando ele trabalhava com a doutora Michele, ele assediou mais 2 meninas lá, em outra cidade. E o corregedor termina essa sindicância dizendo que essas meninas têm que abrir uma sindicância em relação a elas também para ser apurado. Até hoje eu não vi nada. E eu sei também, isso aqui eu vou falar, mas tem que ter a comprovação dela. A doutora Larissa me disse que ela está sofrendo um PAD por crime sexual também, que eles estão alegando que ela sofreu um crime sexual, que ainda não foi provado, não abriu sindicância nem nada. Abriram um PAD contra ela de crime sexual. Agora, o policial que me assediou sexualmente, que passou pela delegacia de mulheres, passou pelo fórum, passou pela corregedoria, ele não tem nenhum PAD até hoje. Ele não tem nenhum PAD. Ele, inclusive, faz curso de chefia na Acadepol. Mês passado, ele fez curso de chefia. Ele nunca foi punido pela polícia. Quem está sendo punida sou eu. O tempo inteiro, a punição é minha. Só mais uma coisa, por favor. Eu sofri uma decisão judicial que eu não consigo entender. Eu perguntei à corregedora por que eu sofri uma decisão judicial. Nenhuma pessoa no nosso país pode sofrer decisão judicial sem ter o direito da ampla defesa. Ela tem que se defender daquilo que ela está sofrendo. Ela falou comigo que não vai me dar o porquê, está documentado por e-mail, que ela não vai me dar, que se eu quiser saber, que é para eu ir no TJ. Ela me nega porque eu sofri uma decisão judicial. Então, quando eu falo que eu estou sofrendo uma exceção dentro de Minas, não é uma palavra minha, não. Isso está documentado, tudo que eu estou passando. Eu tinha várias coisas para falar, mas, enfim, não vai dar tempo. Já passou meu tempo. Mas, por favor, a última coisa. Eu pedi horas extras para a polícia. Desde o início do ano passado que eu estou pedindo horas extras para a polícia, horas noturnas, porque eu trabalhava em plantão e eu tinha direito a horas noturnas. Eles têm vários documentos dizendo que Jaqueline não tem hora noturna aqui, Aí eles mentem que eu trabalhei em São João Nepomuceno, eu vou lá e mostro o juiz. Eu nunca trabalhei em São João Nepomuceno. Lá, minhas horas noturnas são zeradas mesmo, que eu trabalhava em Nepomuceno. E o juiz, ele me dá, depois que ele viu tudo que estava acontecendo lá nas pequenas causas, ele me deu a íntegra do processo. Ele falou assim, não, tudo que você está pedindo aqui eu vou te dar. O que eles fazem? Eles alegam que não acham as minhas folhas. Quando o juiz dá o total do processo, eles começam a achar as folhas. As folhas acham. Mas a folha do período que eu estava nessa delegacia, que eu trabalhei com a doutora Michele, eles não acham. E eles abrem um inquérito policial contra mim, porque eles não acharam essa folha. Então, assim, eu sou revitimizada por essa gestão o tempo inteiro. Um minuto. Eu fui na corregedoria segunda-feira e eu quero mostrar aqui, porque eu estou fisicamente doente. Eu fui com a Virgínia e com a defensora que está me acompanhando. Eu verifiquei minha pressão lá 3 vezes, que eu levei o aparelho. Eu cheguei lá 9 horas, 9h03 a minha pressão estava 13/11. 10h08 a minha pressão estava 14/10. E 11 horas a minha pressão estava 16/9. O mal que a Polícia Civil está me fazendo, aliás, não, a Polícia Civil não, porque eu não posso falar isso, porque a Polícia Civil é um órgão glorioso, como a gente canta no nosso hino. O que a gestão atual da Polícia Civil está fazendo comigo tem repercussão no meu corpo. Não é mais psicológico, não, porque até então eu tinha só um transtorno de personalidade, não, de ansiedade.
transtorno de ansiedade. Hoje em dia, eu estou fisicamente adoecida, desenvolvi doença autoimune, pressão, coração, eu estou toda alterada. Você desculpa, Andréia, de eu ter estendido, mas eu não tinha como não colocar tudo isso aqui agora. Obrigada.